Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Show, um quadro aqui no meu YouTube onde eu trago um empreendedor que se destaca no seu nicho de atuação para falar sobre desafios, oportunidades e muito mais. Hoje eu tenho aqui um cara que já é parceirão, veio lá do Porto, gente, porque eu tô chiquíssima, as pessoas vêm de outras cidades pro Vibe Show, para falar sobre marketing de influência, redes sociais e todo esse universo digital, estratégia e a vida dele aqui em Portugal também. Ele já trabalhou em empresas como Panini, Unicef, Philips, grandes marcas, Chili Beans, e hoje está aqui para compartilhar um pouco disso com a gente. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Lari. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente já troca ideia pra caramba, gente. Agora a gente vai trocar ideia, né, com a câmera. Sim, exatamente. O Diogo, fala assim pra gente de uma forma breve pra quem não te conhece. Quem é o Diogo? Vamos lá. Eu trabalho há 14 anos já com marketing digital. Trabalhei em diversos momentos em agência e também como cliente. Meus últimos clientes no Brasil foram a Unicef, que a gente comentou aqui já também, Philips, a Panini, eu fiquei por 3 anos ali também. Então, a última Copa do Mundo, que esgotou os cromos lá no Brasil, eu que fiz todo o plano de mídia ali junto com a equipe que eu trabalhava. E eu tô nessa toada agora já há 3 anos aqui em Portugal também, né? Então, com a agência. E eu tenho também o braço de marketing de influência também, que tô com 55 influenciadores na casa. É o cara dos influenciadores, né? E a gente fez uma entrevista com a Thalita, que é a esposa do Diogo, um pouquinho antes dessa nossa entrevista, pro podcast Topa Tudo Portugal. E ela comentou que você já veio empregado para trabalhar na área e tal, e só depois você fundou a Mídia Brasa, que é a sua agência. Exatamente. Fala um pouquinho dessa experiência de vir de São Paulo para trabalhar no mercado de trabalho aqui em Portugal no marketing, ou eu não sei exatamente se foi no marketing, e depois como é que tudo alavancou para você abrir a sua própria agência. Ah, boa. Basicamente, eu só mudei de endereço. Eu continuei com o mesmo trabalho, até porque a gente viveu muito tempo em home office, agora que tá voltando à vida normal, 2 vezes na semana na agência, e assim por diante. Então, eu já vim com o trabalho, isso facilitou bastante. Então, eu já cuidava de Unicef, vim pra cá cuidando de Unicef também, só que essa mudança também de CEP, digamos assim, eu vindo pra Portugal, o que aconteceu? Abriu portas pra mim no Brasil. Porque o Diogo, que trabalhava com planejamento digital em São Paulo, no Tatuapé, se transformou no Diogo, que trabalha com planejamento digital, que está na Europa. E isso me abriu muitas portas lá, e foram surgindo portas que eu não conseguia lidar sozinho. Então eu precisei contratar 1, 2, 3 freelas no Brasil para dar conta, para aproveitar o momento, porque estavam vindo marcas grandes, entrou Clube Med, por exemplo, atendi por quase 2 anos Mastercard, com eventos e lançamentos, então não daria para o Diogo sozinho suprir isso. Claro. Então eu comecei com os freelas no Brasil, que eram até amigos meus ali, e eu vi a necessidade de montar a agência, para ter alguém do lado. Então, que às vezes no freela, o cara tá te tratando como freela, né? Ele vai falar depois do trabalho com você. Exatamente. Então, e aí foi crescendo a agência dessa maneira. Hoje nós estamos com 8 colaboradores, são 7 em Portugal e 1 no Brasil ainda também. Então, cresceu bastante nesse quesito, assim. É um ponto físico que vocês têm no Porto, é isso? A agência. A gente tem E lá. é legal. E agora eu vou puxar um pouco o gancho, que a gente troca muita ideia sobre isso, né? Das diferenças entre o marketing digital Brasil e Portugal. A gente sabe que marketing digital não se limita às redes sociais, Instagram, TikTok, não é só sobre isso. É sobre um universo, né? Que tá sempre mudando, que tá sempre em evolução. Mas antes da gente entrar nessas diferenças, qual foi o seu maior desafio na agência nesse primeiro ano de funcionamento? Lá em 2023 você fundou, qual foi o maior desafio? Cara, o maior desafio, na verdade, acho que é a parte organizacional. Porque eu comecei pus as caras e fui só deixando rolar, deixando acontecer, sem sistema, sem organização. Então, pedi as coisas no WhatsApp, pedi as coisas falando. Então, eu senti que quando foi crescendo, a gente tá com 16, 18 clientes, mais ou menos, na agência. Começou a ficar muito bagunçado e, assim, ficava limitado, não dá pra gente crescer dessa maneira. Então, eu tive que voltar uns 3, 4 passos atrás para organizar, ter um sistema, organizar tudo, assim, toda essa parte estrutural, porque senão eu ia ficar bem limitado. Então, eu acho que foi um dos maiores desafios, além até de adquirir novos clientes aqui. Porque no Brasil, por exemplo, eu sempre fui muito de indicado. Então, surge muita indicação no Brasil e aqui eu ainda não tinha, digamos assim,
sucesso ou conhecimento suficiente. Esse leque, né? Esse networking das pessoas conhecerem o seu trabalho para te indicarem. Né? Que o que acabou ajudando também são as próprias influenciadoras, porque elas divulgando a agência para contratá-las, a pessoa contrata, de repente, a própria Thalita, lá, minha esposa, pode contratar você, por exemplo, gosta do serviço da agência e aí quer entender o que mais eu posso entregar. E eu tenho lá videomaker, tenho a edição de vídeo apenas, tenho toda a parte de conteúdo, planejamento digital, compra de mídia, seja online ou offline, quer colocar outdoor, não é só Google, não é só Meta, a gente faz tudo lá também. Ah, legal, não sabia dessa parte. Sim. Legal. É isso que eu ia te perguntar também. Hoje, o que a Mídia Brasa faz? Mas você já resumiu bem, mas para quem é um pouco mais leigo nessa área, o que vocês fazem? Tem lá um empreendedor e tem uma empresa. O que vocês fazem para cada um? Bom, vamos lá. Em Portugal, a gente é muito focado no PME brasileiro que tá aqui, né? Que tá começando a empreender, o cara começou com um restaurante, tem a sua empresa, se tem o seu negócio aqui, por exemplo, e a gente tenta direcionar ele, porque muitas vezes o cara tá empreendendo e não tem braço suficiente. O cara não tem tempo pra fazer um stories, não tem tempo pra fazer um roteiro. E nem quer, né? Às vezes nem quer. Não quer, não sabe, aí você vai juntando tudo. E aí ele precisa da visibilidade, porque assim como ele também não tem aquela rede de apoio que todo mundo vai divulgá-lo, ele vai precisar das redes sociais, vai precisar de um impulsionamento com relação a isso. Então, a ideia principal da agência é ser parceiro nesse quesito. Então, é do zero. É um restaurante. Você tem o cardápio? Não tenho. Tenho que fazer o logo, porque às vezes quem faz é o sobrinho, né? Sim. Tudo acontece. Isso acontece muito. Então assim, eu não gostei muito, não gostei de todas as cores, então a gente tenta evoluir esse processo. Sim. Até a parte, por exemplo, de captação de vídeo, de foto, então até a postagem, não quero postar, não quero responder o direct. Então a equipe toda ali pode direcionar nesse quesito. Então a ideia é facilitar o empreendedor, na realidade, assim, de uma maneira mais simplista, seria isso. Legal. E, no caso, a maior parte dos seus clientes hoje estão em Portugal ou no Brasil, outros países? A gente tem aqui em Portugal, eu acho que está com a maioria. A maioria também é brasileiros empreendendo aqui. Eu tenho 2 empresas portuguesas com a gente mesmo. O restante é tudo brasileiro empreendendo em Portugal. Eu acho que, não, se bem que está meio a meio. Agora, parando para pensar, eu acho que eu devo estar com 8 no Brasil e deve estar 9, 10 aqui em Portugal. Então, tá equilibrado ainda. Isso, e a gente falou aqui de como você ajuda as marcas, os empreendedores. Mas eu sei também que você ajuda muitos influenciadores aqui a conseguirem trabalhos, né? Com as marcas, você negocia, você se responsabiliza pelos contratos. Como é que funciona o trabalho da Mídia Brasa nesse sentido? Se tiver algum influencer ali do outro lado, o que você diria para ele? Então, vamos lá. A gente está atualmente com 55 influenciadores, né? Então, a gente tem uma pessoa especial só para cuidar de influenciadores. Ela faz tanto o trabalho ativo para buscar as marcas, quanto o receptivo, que acaba ocorrendo bastante. Gera muito trabalho, porque tem muito curioso também, quer só saber o valor, quer só saber quanto o fulano alcance. E esse trabalho é para gerar valor, então o que a gente faz? Tem todo o plano de mídia que a gente monta junto, o Media Kit do influenciador, que a gente atualiza a todo momento, porque muda muito rápido. O que é Media Kit para quem nunca ouviu falar? Ótimo. Então, assim, basicamente é um currículo do influenciador. Vai estar, além de você enxergar lá que ele está com 100 mil seguidores, vai te dar uma visibilidade, quanto que ele alcança nos stories, quantas pessoas ele alcança em média no Reels, da onde são esses seguidores, porque não adianta você, um restaurante em Portugal, querer contratar um influenciador que 95% do público dela tá no Brasil. Então, a comida não vai chegar lá, não dá pra entregar. Vai dar visibilidade, mas de fato, assim, o que o empreendedor quer é venda. No final é venda. Por mais que a gente não venda algo pra ele, no fundo ele quer que respingue isso pra ele. E é difícil, às vezes, é o que eu sinto também na pele como empresário, também tem uma agência, é o seguinte, é o empreendedor ali entender que existem estratégias diferentes. Então, por exemplo, você citou isso, vamos supor que esse influenciador tem 95% do público no Brasil e... Enfim, para o seu restaurante ali, ele não vai gerar relativamente, assim, muitas vendas. Porém, vai posicionar o restaurante, né? Então, imagina, uma celebridade almoçar no seu restaurante, por mais que não gere muitas vendas ali, uma celebridade brasileira, que eu digo. Exato, sim. Por mais que aquilo não gere vendas, você vai posicionando o seu restaurante de uma forma, né, estratégica, porque traz visibilidade, de fato. E até as pessoas que vivem aqui vão sentir que aquele restaurante é frequentado por celebridades. Então, tem toda essa questão que, às vezes, o empreendedor não se liga, né? Que a gente precisa direcionar. E não necessariamente era celebridade. Às vezes, por exemplo, o influenciador menor mesmo. Só que a qualidade de conteúdo dele é muito boa, é interessante para ele, porque além de gerar o alcance,
ele tá gerando um conteúdo para ele, né? Então é um conteúdo que vai ficar postado na timeline dele ali, postado. Então, assim, além dos stories, obviamente, mas você consegue gerar muito mais valor para sua marca. Porque às vezes você não tem um videomaker contratado, por exemplo. Se você tem 3, 4, 5 influenciadores que vão, sei lá, todo final de semana revezando ali, por exemplo, então você vai ter sempre vídeo novo. Conteúdo, ali. né? E é o melhor conteúdo, porque é um conteúdo feito por outra pessoa, não é feito pela tua Exato. equipe. E é aquela coisa, né? Uma coisa sou eu falar sobre a minha agência, você falar sobre a sua agência. Outra coisa são pessoas falarem sobre Sim, nós. Isso é muito total. importante. E o conteúdo, ele performa normalmente, esse conteúdo que é feito por influenciadores, criadores de conteúdo, tende a performar muito bem, né? Num anúncio online, num tráfego pago e tal, porque parece que é alguém falando realmente coisas boas do seu local, e não você. Isso Sim. traz muita credibilidade, né? É demais, não. E aí dá para fazer até a junção com o tráfego pago, por exemplo, a gente tem na agência, a gente chama de aluguel de base. O que seria isso? Quando você contrata um influenciador, vou dar um exemplo aqui para números mais fáceis. Tem 100 mil seguidores. Se a gente atinge 10% desses seguidores nos stories, por exemplo, falta 90%. Desses 90%, pensando no restaurante que a gente deu como exemplo, é um restaurante em Lisboa, que, por exemplo, a gente pode alugar a base, ou seja, o volume de pessoas que seguem o influenciador contratado e atingir esses 90% que não foi impactado de maneira orgânica. E aí, para ficar melhor ainda, a gente pode segmentar. Então, eu quero atingir apenas pessoas que estão a 1 quilômetro ao redor do restaurante que gostam, sei lá, de comida árabe. Exato. Então, aqueles 100 mil seguidores dela tinham os 90% ali. Vamos supor que sobrou 30%. Então, ela vai ter 30 mil pessoas que estão ao redor do teu estabelecimento que podem realmente comercializar. E você tocou num ponto muito legal, que agora eu quero te trazer uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas seguidor não importa, seguidor não importa. Eu penso assim, veja se você concorda comigo. Não é que seguidor signifique venda, tá? Longe disso. Tem pessoas que têm muitos seguidores e não são, de fato, influentes, né? As pessoas estão ali, é uma comunidade grande, mas muitas vezes não engajam, não sentem firmeza. Aquele influenciador, ele só está sendo seguido porque ele fala sobre polêmicas e tal, entretenimento. Tem muito isso. Enfim. Mas o que acontece? Dentro desse universo de anúncios online, você trouxe aqui uma estratégia muito boa, a gente consegue trabalhar um público um pouco mais quente, né? Que são Sim. pessoas que seguem aquele influenciador. Eu vejo que um erro muito comum do empresário, empreendedor, quando quer anunciar, é pegar e, vamos mirar um conteúdo de venda para um público frio. Sim. Cara, nunca funciona. Não vai dar certo. Vai funcionar. E vai sair reclamando de você ainda. Exatamente. Traduzindo, né, para quem não é do marketing, você pegar assim e apresentar um vídeo do seu restaurante, vamos citar esse exemplo, para uma pessoa que nunca ouviu falar, beleza, aquilo pode gerar um desejo, alguma coisa, mas é muito difícil a pessoa imediatamente, na primeira vez que viu aquele vídeo, fazer um agendamento para ir ao seu restaurante, porque tem muita disputa, muita coisa. Tem até pesquisas que falam que o conteúdo tem que ser visto X vezes, né? 4, 5 vezes Gerar pela mesma frequência pessoa, para que ela realmente clique lá e faça a reserva. Mas, enfim, agora vamos entrar nas diferenças. Brasil e Portugal, que eu falei que eu ia entrar há meia hora atrás. A gente se perdeu, eu me perdi. Vamos primeiro começar com essa parte da influência. Você já tratava com influenciadores lá no Brasil? Você já teve essa vivência lá? Sim, mas na verdade eu estava no lado contrário. Eu estava como cliente, ou agência contratando. Então, por exemplo, com o Panini, eu contratava diversos influenciadores do segmento de futebol ali, ou até jogadores de futebol para divulgar. E aí, o que eu sentia falta? Que é o que eu evito ocorrer aqui. Eu sempre sentia falta de contratar, é lindo, passa o valor, tudo mais. Até o Media Kit já vinha redondinho, que foi o que eu expliquei ali, só que acabava as entregas. Não tinha um relatório final, não mostrava que, além da pessoa ter feito lá 8 vídeos, teve, sei lá, 10 milhões de alcance. Não tinha isso, então a gente tinha que ficar suplicando, seja para os influenciadores ou até as agências que cuidavam dele, tem muita agência lá no Brasil de influenciador, para a gente receber os dados e muitas vezes vinha porcamente só o print e acabou. Então, um trabalho que a gente faz aqui que é o contrário, porque eu como cliente sentia essa dor. Eu falei assim, pô, o que gerou? Porque eu quero ver o quanto que eu paguei e o que foi gerado para mim. O retorno. É lógico. E assim, aqui a gente faz questão. Então assim, vendemos uma entrega de 10 influenciadores. No final, por mais que eles demorem um pouco pra gente entregar isso aqui, a gente entrega um relatório, um compilado com todos os vídeos, com todos os dados, pra ver quantos cliques recebeu,
quantos cliques foram pro perfil, quantos foram pro site. E a gente até teve uma experiência prática, né? Que a gente trabalhou em conjunto, a gente coordenou. O Diogo, ele foi meu parceiro numa ação que eu tive com um cliente aqui em Lisboa, que trouxe, assim, uma super visibilidade pro programa, né? Do meu cliente, por conta dos influenciadores. Sim. Eu tenho, óbvio, tinha sido contratada uma empresa de RP para sair em várias mídias, o que posiciona também, gera clique. Mas eu, como profissional, tenho certeza absoluta que se não fossem os influenciadores ali, alguns eu consegui, outros foi através do Diogo, aquilo não teria tido o mesmo resultado em termos de alcance, Com né? certeza. E de impacto. Não, e até porque, assim, como era um conteúdo muito rico, inclusive, né? Não adianta você fazer um conteúdo rico para mostrar para 10 pessoas. Né? Então, assim, o marketing de influência, no caso ali, funcionou muito bem, porque eu vou mostrar para as pessoas que vão estar interessadas naquilo. Então, assim, eu acho que tinha muita sinergia, né? Então, fluiu muito bem, acho que por conta disso também. Exato. Agora, saindo um pouquinho dessa vertente do marketing de influência, quais são as principais diferenças que você nota entre o marketing digital no Brasil e aqui em Portugal? Vamos lá. Na verdade, a minha sensação, e não é falar de maneira pejorativa, eu tenho a sensação, eu estando em Portugal, que eu voltei no tempo. Em muita coisa, assim, muita coisa. Então, às vezes me dá uma sensação que eu voltei, sei lá, 4, 5 anos do que ocorria no Brasil. Então, isso me gera tempo. Então, até conversando sobre podcast, por exemplo, a alta do podcast em Portugal veio muito depois do Brasil. Então, assim, isso ocorre em vários. Então, assim, agora que eu vejo que o empreendedor está olhando o Instagram, que já talvez ele teria estar olhando o TikTok, outras frentes. Então, eu sinto que a evolução aqui ela é mais lenta com relação a isso. Eles são mais restritivos, né? Eles são mais assim, já funcionava daquele jeito, vou seguir dessa maneira. O brasileiro, acho que por si só, já é mais ousado. Surgiu uma outra rede social, nem sabe se vai vingar, já tá entrando, fazendo um teste. Não teve uma indiana de um pintinho que teve? Aí, ó, viu? Não lembra nem o login, nem o nome a gente lembra, mas a gente entra. Mas a gente entra porque a gente quer estar lá. Exatamente. Né? A gente tem esse FOMO, né? Fear of missing out, ficar de fora, né? A gente é muito dinâmico. E é interessante que você falou isso, porque eu sinto que o mercado aqui, ele realmente ainda está se abrindo. Eu vejo o marketing de influência em Portugal muito limitado a celebridades, pessoas muito ali, sabe? Que já tem uma visibilidade muito grande, tipo Monange na época da Xuxa, nossa, sabe? Sim. Uma coisa meio assim ainda. E eu até vejo, não só como influenciadora, mas o outro lado, porque eu também tenho uma marca junto com meu marido de eletrônicos recondicionados e eu já, enfim, organizei ali campanhas e fui em busca de influenciadores portugueses e senti uma grande dificuldade. Sim. Tanto na entrega, quanto com as agências, quanto... É como se o processo ainda não tivesse muito fluido, né? É mais duro, exatamente. É mais duro e até mesmo os produtores de conteúdo, eu busco seguir algumas pessoas locais para entender como funciona, mas na época, isso era 2021, 2022, o que eu sentia? Que as pessoas que produziam conteúdo no Instagram ainda publicavam um estilo de post que no Brasil a gente já não fazia desde 2017, 2018, que aquelas fotos perfeitas de prato de restaurante e só simplesmente assim, não tinha um posicionamento como pessoa, como personalidade, falando, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que você acha disso dentro daquele nicho? Não mostrava a rotina dela nos stories, por exemplo. Estão começando a fazer isso agora. Agora, exatamente. E não é exposição, é simplesmente você criar a comunidade, que a grande questão da atualidade é essa, você criar um movimento para gerar valor em torno desse movimento e o dinheiro é consequência, né? E aí você cresce e tem resultado. E eu acho que não só o tamanho do volume de seguidores, na realidade. Se você criar essa comunidade, você pode ter lá seus 10 mil seguidores. Se a sua comunidade for incrível, você for muito engajado ali, vai gerar muito mais sucesso do que alguém de 100, por exemplo. Totalmente. E assim, muita gente fica desanimada. Eu lembro que eu fui para um hotel na Serra da Estrela, eu tinha 8 mil seguidores, um hotel... Eu não lembro se era 4 ou 5 estrelas. Era um hotel muito bacana, com piscina interna e tal. E eu não paguei. Na época, eu tinha essa quantidade de seguidores. Claro, não fui remunerada, mas vivi uma experiência ali de 2, 3 dias maravilhosa. Então, assim, é muito sobre posicionamento, como você vai negociar com as marcas. E se você é influenciador, tá buscando ser e busca esse auxílio, né, de como negociar com as marcas, como montar o seu Media Kit e tal. De fato, eu indico o Diogo, a gente trabalha em conjunto, porque, assim, eu acho que também... Esse negócio de agência 360 que faz tudo e mais um pouco, eu acho que aqui eu sou mais especialista, assim, em estúdio, gravações e redes sociais, site, ok. Mas nessa parte da influência, que eu, assim, apesar de ter conhecimento, não domino, a gente trabalha em conjunto. Então, isso é muito legal também, porque eu sinto falta de profissionais para eu trocar, para eu aprender. Sim, né? faz muita falta.
Isso é muito importante. Agora, Diogo, vamos entrar aqui num quadro marketing ou mico. Um quadro que eu queria agora. Então vamos lá. Comprar seguidores e engajamento fake. Ah, total mico. Tem muito aqui em Portugal, inclusive. Tem muito, E muito, muito. Gente, só pra vocês entenderem, quem é do marketing, a gente bate o olho assim no perfil, a gente já fala assim, ih, comprado, ih, não funciona, ih. Vou dar uma dica, assim, você olha lá, a pessoa lá com 200 mil seguidores, aí você olha os views nos Reels, 20 mil, dois comentários, que um é da mãe e outro é do marido, Não, tem muito isso, muito. Ai, gente, enfim. Sortear iPhone pra ganhar seguidores no Instagram. eu acho mico também. Mico. Eu acho complexo isso aí. Tem alguma forma de... É porque tem uma forma de sortear que... Você acha que tem alguma forma interessante de crescer seguidores? Eu acho que, na verdade, o crescer seguidores é você ter... se posicionar bastante, né? Então, você aparecer bastante, gerar visibilidade pra você. Principalmente nos Reels, pensando no Instagram ali também. Eu acho que o TikTok facilita você a crescer mais rápido, porque você pode lidá-lo como se fosse os stories, que você não precisa de tanta produção, e você vai postando lá de maneira... Dá pra você postar Mais orgânico. Você ia postar 10 stories, você consegue postar 10 TikToks lá e eles viralizam, ao contrário dos stories que ficam sempre dentro da tua comunidade. Então... É uma super dica isso, inclusive. Eu canso de postar stories do Instagram lá no TikTok, performa bem. Muita gente, às vezes, só replica o Reels do Instagram no TikTok e não performa tão bem, ou vice-versa ali. Mas essa sacada de entender que, às vezes, uma coisa mais rotineira nos stories funciona muito bem no TikTok, Não, né? Um negócio que eu adoro consumir, por exemplo, é quando o pessoal abre aquelas caixinhas de perguntas. Sei lá, principalmente aqueles nutricionistas que respondem demais na lata, e ele faz um resumo lá com 10 respostas dele. É incrível isso. Eu acho mais legal, depende do que muitos Reels que ele fosse fazer. É satisfatório, às vezes. E é uma coisa muito assim. Outro dia eu falei com uma cliente minha que é médica dentista. Eu falei assim, duvido que você faça isso. Era um cara lá no Brasil, que ele olhou assim pra câmera e falou assim, tá com bafo? Aí começou a falar. Só que essa minha cliente, ela é toda assim, halitose, né? Sim, não... Eu falei, olha, é assim que funciona. Muitas vezes, claro que a gente tem que ter o senso do posicionamento da pessoa e tal. Sim. Mas ali na rede social a gente tá muito mais propenso, existe essa palavra? Às vezes eu me perco. Sim. A consumir conteúdo leve, né? Sim. E que a gente entende. A halitose. Tem muita gente que não sabe o que é. Eu não sei o que é halitose. A halitose é uma doença que gera bafo, tipo isso. Isso é... não sabia, não fazia ideia. Ia falar que era bafo mesmo. Entendeu? A halitose é um problema que a pessoa tem, que é a pessoa que tá com bafo. É o Enfim, bafinho, É um bafinho. Enfim, vamos lá. Marketing ou mico? Posts com legendas gigantes explicando tudo sobre o produto. Olha, sobre o produto, eu acho mico. Mas tem gente que tem uma tendência... Voltou a tendência de se ler. Então, assim, se é algo do seu cotidiano, você vai falar alguma coisa sobre, eu acho que é válido. Então, eu não acho que é mico, não. Mas se for uma publi, por exemplo, você fazer uma publi gigante, a pessoa não vai ler até o final. Não vai ler. Tem que ter uma narrativa interessante, uma história, né? Pra pessoa ser conduzida até o final. Um exemplo que eu acho mico é quando a pessoa faz um Reels, aí você, vai começar, aí vai estar tudo na legenda. Para, porque hoje eu fiz um... Então, mas eu tenho um pouco de preguiça disso, eu não leio. Então, eu não costumo fazer isso, eu também não gosto, mas hoje eu fiz um teste. Não, aí teste tudo bem, se funciona. Não, mas é que tá, isso tô falando eu. Eu também não gosto, eu acho péssimo, mas era assim, o que era? 3 coisas que eu faço com a minha baby que vão te surpreender. Aí depois leia a legenda. Você me mata, eu não faço, eu não tenho paciência. Você sabe que não é meu estilo. Thalita influenciadora, mas eu acho que tá performando bem, não sei. Mas é porque também tem coisa, logo no início da legenda tem algo que é... O que acontece? As pessoas ficam com muita dúvida sobre como engajar. Gente, se você quiser engajar, né? Vamos lá, vamos falar real. Se você estiver disposto a falar sobre algo polêmico, se você se posicionar sobre pontos que você acredita de uma forma mais incisiva, se você estiver disposto a mostrar sua rotina em casa, família, cachorro, cara, é muito mais fácil, entendeu? Agora, vale a pena ou não? Isso cabe aos seus objetivos, à sua vida, enfim. Mas é porque muita gente às vezes fica assim, mas não engaja, não engaja. Cara, não é isso, é porque você não está disposto a fazer o que muita gente sabe que funciona, né? Vamos lá. Mico ou marketing? Marcas que fazem publi sem transparência. Sem transparência como que você tá querendo dizer com sem transparência? Que manda assim, sei lá, descontos exorbitantes na hora não contrata um influenciador. Mico total, mico total. Pra gerar clickbait, sabe? Sim. Tráfego pago sem funil estruturado.
Mico também. Você Mico, vai gastar né? dinheiro à toa. Sim. E para aquelas pessoas que clicam no impulsionar embaixo da publicação, que fazem por conta própria, às vezes não tem ajuda, não tem direcionamento, só querem que aquele post bombe, né? Muita gente clica ali no impulsionar, Sim. promover, coloca um dinheirinho e às vezes até dá bom, né? Sim. Qual é a sua visão em relação a isso? Não, eu acho que funciona, mas assim, nada melhor do que ter um profissional cuidando disso. Mesma coisa assim, eu posso comprar um saco de cimento e construir uma casa. Vou construir certo? Talvez ela fique ali meio tortinha, mas fique. O impulsionar, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Vai funcionar ali, mas não adianta você só colocar lá nível Brasil, todo o Brasil, você tá em Portugal. Não vai resolver. É. Então, assim, eu acho que o melhor dos mundos é ter um profissional, mas eu também entendo que quem tá começando mesmo e não tem condição, gente, se joga lá, vai ter que utilizar daquela maneira Quem ali. nunca, né, gente? Não, é maravilhoso. Principalmente se o objetivo for crescer seguidores, Sim. porque vai trazer mais alcance, né? Quando a gente coloca o negócio num outro nível, num nível onde a pessoa está mais focada em conversão, em vendas, sei lá, aí é importante contratar realmente uma agência, Sim. um profissional especializado, porque só para vocês terem ideia de como funciona, às vezes você tem, sei lá, vou dar o exemplo da Thalita, que é a esposa do Diogo, 129 mil seguidores no Instagram. E aí, de repente, ela pode fazer uma campanha com algum profissional da minha agência, do Diogo, ou algum outro qualquer, colocando... Não, qualquer não, só comigo. Ah, é comigo! Treta! Deu treta! E aí, você quer chegar nesses seguidores? Imagina, você faz lá um vídeo falando sobre determinado produto que você vende. Aí a pessoa vai lá, que a Thalita vende, ela trabalha com moda, faz conta que ela vai criar uma marca de roupa. Vai lá, publica e tal. De repente, ela pode fazer um vídeo 15 dias depois e no backstage, né, que a gente fala, colocar esse vídeo para aparecer para as pessoas que engajaram com esse vídeo e falar assim: eu sei que você ficou a fim de comprar aquela jaqueta, sabe? Que você curtiu, Sim. sabe? Então, a gente já fica com essas informações e consegue trabalhar isso no tráfego pago. Isso é gestão de tráfego pago, não é simplesmente apertar o botão promover e impulsionar para alcançar mais pessoas, né? Eu tenho, inclusive, um cliente no Brasil que ele é corretor de imóveis e ele vende lotes lá. O foco dele é atingir o brasileiro que está morando em Portugal. Então, a publi dele, digamos assim, o vídeo dele é direcionado. Então, assim, você que está morando em Portugal, quer comprar sua casa e aí tá difícil, aqui você consegue. Aí mostra o lote. Legal. Então, assim, aí você fala assim, pô, é pra mim, eu moro em Portugal. Eu tô querendo comprar minha casa. Pra mim. É pra mim isso aí. Aí você acaba acompanhando até o final e, obviamente, você vai entender. E, assim, aí aproveitando a força da moeda, é mais fácil você conseguir iniciar lá. Com certeza. E, Diogo, qual o futuro do marketing digital, pra gente encerrar? Olha, eu acho que o futuro vai ter muita mudança, eu acho que assim, daqui 5 anos, eu não sei se vai ser o Instagram que vai estar em alta, não sei se vai ser o TikTok, não sei como... Na verdade, tem muito... tudo muda muito rápido. Se a gente parar pra pensar que, sei lá, o Instagram sempre copia muita coisa, né? Então, pegou um pedacinho do Snapchat, pegou um pedacinho de um outro. Então, vai surgir alguma outra ferramenta que ele vai puxar. Isso falando mais em redes sociais, mas eu acho que assim, o futuro do marketing digital, principalmente é a parte de marketing de influência, por conta que você vai ter uma opção em algum momento, igual tem no YouTube, de você eliminar a função de anúncios. Eu, por exemplo, eu faço anúncio para o YouTube. Eu pago o YouTube para não assistir os anúncios. Então, assim, porque começou a ficar chato demais. Então, assim, como você vai entrar de maneira sutil na vida da pessoa e mostrar que tem uma marca legal ali? Vai ser pelo influenciador, porque você não vai conseguir eliminar todos os influenciadores. Não vai ter uma opção disso. Então, eu acho que em algum momento vai ter nas redes sociais lá, assim, pague R$5,90 e você não tem anúncios. Entendi. Eu acho que em algum momento, assim, se ele não pensou nisso... Alguém já pensou nisso, não é possível que alguém na meta... Com certeza. Porque muita gente ali compraria isso. Eu acho também. E assim, é isso que você falou, as pessoas se conectam com pessoas. E o influenciador, ele não faz publi todos os dias, então não dá pra, né, eliminar todos os influenciadores, até porque é legal, quando a gente gosta de um influenciador, e agora falando como consumidora, não importa se ele fizer uma publi, sabe? Porque a gente gosta da pessoa, gosta de acompanhar a pessoa. Você fica feliz que ela tá fazendo a publi. Exato, né? Isso é muito legal. Bom, e o maior conselho que você daria para quem quer se destacar no digital e atrair clientes genuínos? Ou marcas, né? No caso dos influenciadores. Vamos lá, então. Primeiro, falando pro influenciador, eu acho que para você se destacar, você tem que ser autêntico. Não adianta você querer copiar a fórmula de alguém que funcionou. Não adianta. Porque em alguma hora a máscara vai cair, digamos assim, né? Não que seja algo negativo para você, mas você ser autêntico. Eu acho que
a melhor coisa é você ser autêntico e você entender um pouco de dados. Então, você saber olhar lá, qual que é o teu alcance? Quanto que vale esse alcance? E até a gente falou lá do botão impulsionar, dá para você fazer um teste ali. Coloca um valor de investimento lá, você vai descobrir que com tantos euros, tantos reais, você vai alcançar X pessoas. Você pode usar até essa mesma regra para você poder cobrar. Então, se com 15 euros eu alcanço 1.000 pessoas, pô, e quando eu faço um stories eu alcanço 10 mil, pô, 15 vezes 10, pô, é isso que eu posso cobrar nos meus stories. Do que só ficar trocando por permuta, você não sabe quanto cobrar. Então, dá um direcional com relação a isso. Legal. Eu acho que é bem importante você ter essa noção, porque senão você sempre é passado para trás. Você não vai trocar uma água de 2 euros pelos seus stories, que talvez valham 100, 200, 300 euros. Não, e dá trabalho, né? Como influenciador, às vezes, receber um produto, né? Por mais que, beleza, quero ajudar o empreendedor, fomentar e tal. Cara, é um trabalho, você se dedica a experimentar, a compartilhar isso com a sua audiência, a gravar, a postar. Então, assim, eu acho, assim, para resumir essa nossa conversa, que a gente aqui em Portugal tá passando por uma evolução agora. Eu acho que as pessoas estão realmente buscando mais conhecimento, estão mais abertas, ainda acho que tem muito para evoluir, mas eu acho que as marcas também já entenderam do poder que a influência tem. E os influenciadores também já entenderam que eles precisam fazer um bom trabalho, porque a marca também não vai investir dinheiro em algo que ela não vai ter retorno, né? Não, e assim, até pensando em Portugal mesmo, comparado com o Brasil, que é continental, se você faz um trabalho ruim para uma marca, faz o segundo trabalho ruim para outra marca, você fica muito marcado para eles que, pô, ela não funciona, ou ela não entrega no prazo. Que viralizou. Então assim, e a gente já vê muito disso. Eu, como agência, já vi durante muitos anos a gente falar sobre as agências. Tal agência funciona, tal não funciona. Uma hora vai acontecer a mesma coisa aqui. Olha, a Thalita é excelente, entregou no prazo. Fulano de tal... Entregou mais do que... Sempre entrega mais e faz um trabalho belíssimo. Mas tem gente que é muito mal educado. É normal, assim, infelizmente é normal. A gente atende várias pessoas, né? Tem gente que entrega fora do prazo, tem gente que demora para responder. Então, assim, em algum momento, a sua má gestão de carreira vai sobre... Isso em qualquer área, na realidade. Vai respingar ali. E isso é legal você falar, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha com investimentos, não tem nada a ver, que ela estava super feliz que um amigo dela, um conhecido, na verdade, transferiu a carteira dele para ela cuidar dos investimentos dele. Só que ele sabe mais que ela. E ela falou assim, nossa, tô super feliz, porque além de saber muito mais do que eu, ele tem muito dinheiro, enfim. E ela falou assim, pô, eu tô começando, fiquei super feliz, né? Eu falei, isso é marca pessoal, porque hoje em dia na internet muito se fala sobre posicionamento digital, né? Mas como eu vou me posicionar? Gente, entendam, nós já estamos posicionados no offline. As pessoas que trabalham com a gente, nos lugares que a gente passou, as cidades que a gente viveu, as pessoas sabem como nós agimos na nossa área, né, de atuação. Quando a gente fala sobre digital, nada mais é do que traduzir tudo isso para o ambiente digital. Você não vai criar do zero a sua marca pessoal, você não vai criar do zero como você vai se posicionar. Você vai ser autêntico a ponto de conseguir traduzir isso para o ambiente digital e a partir daí vai ampliar sua visibilidade e alcance. É basicamente isso. Foi só pra eu pegar um cortezinho. Ótimo. Amor. Né, Rafa? Presta atenção, Não, vida. gente, deixa ele aparecer. Agora, o convidado... Vem, Thalita. Vem, pra gente encerrar. Essa é a Thalita. Gente, assista a entrevista dela. Eu não sei se vai sair a tua antes ou dele, enfim. Tem a da Thalita no Topa Tudo Portugal e a do Diogo no Vibe Show. E o Rafa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olha ali, ó. Influencer, gente. Aqui, dá um tchauzinho ali, ó. É muito fofo. Quero agradecer, Diogo, esse bate-papo. Você sabe que a gente que ama o que a gente faz poderia ficar aqui 3 horas, no mínimo, né? 3 horas. Só pra fechar também, eu soube que você ganhou o prêmio Estrela da Atlântico. Não dá pra, né? Vamos falar obrigado. sobre isso. Só pra fala um pouquinho sobre o que foi esse prêmio, o que significou pra Mídia Brasa. Bom, vamos lá, então. O prêmio foi um divisor de águas pra gente. Por 2 motivos, na realidade. Imagina eu com o tanto de influenciador que tenho, eu como agência, disputando ali o prêmio, eu me senti obrigado a ganhar, né? Então, assim, porque ou eu me chancelava ali, pô, funciona. Ou se eu perco, ia ser o contrário. Falar, e aí? Tem os influenciadores, é uma agência, trabalha com tráfego pago, e você perdeu isso, então assim... eu já fui totalmente preparado para ganhar. Então, meu discurso, inclusive, foi muito focado ali na parte de conversão, tanto que no mesmo momento que eu subi no palco, já tinha uma pessoa da agência publicando um anúncio nosso
com uma ação promocional, que aí, inclusive, gerou 5 novos clientes pra gente. Legal. Assim, Eu vi. Na semana seguinte gerou, então assim, Eu e vi. era a semana de Natal, então assim, Eu vi. a virada de ano foi muito importante pra gente. Então assim, o Igor Cerqueira, que organiza o evento ali, tá de parabéns, inclusive, porque assim, pra mim, foi um divisor de águas completamente ali. E pra quem não tá familiarizado com o prêmio Estrela do Atlântico, é o Oscar dos brasileiros na Europa. Então, ali estão os influenciadores, as empresas que se destacam aqui no mercado. Isso não, e é legal também pelo network mesmo, porque você conhece novos influenciadores, eles se conhecem, tem muita gente que não se conhece, porque mora longe, é normal isso. Eu tô pé da vida porque até hoje eu não consegui nesse prêmio. O primeiro ano eu tava no Brasil. E o segundo ano eu tinha acabado de ter a Maia. Aí ela tinha dias, né? Mas enfim, ano que vem estarei lá. E, bom, obrigada, Diogo. Quero parte 2, hein? Depois vamos você fazer, volta claro. pra gente fazer. Gente, deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Se inscreva no canal. A gente vai deixar todos os dados aqui da Mídia Brasa, do Diogo, pra vocês acompanharem também. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Beijo, tchau, tchau.